Olá, nós agora vamos entrar, né, num módulo novo. Acredito eu que esse é um dos que deixa muita gente eufórica, né, para iniciar, né, que é colocar o banco de dados junto com a aplicação. Mas como aconteceu com o PHP, né, nós sabemos que a gente precisa ver algumas coisas antes, né, de colocar, né, a mão na massa ali efetivamente, a gente precisa aprender um pouco de teoria, né. Para ganhar tempo e a gente não ficar escrevendo aqui, e você vendo eu escrever o código, eu já escrevi, né, o que nós vamos precisar para iniciar. Ou seja, eu criei uma pasta chamada parte 4, né, com barra PHP, que é o padrão que eu estou sempre utilizando, e modifiquei algumas coisinhas, tá? Inicialmente, na nossa Docker Compose YAML aqui, eu coloquei agora, né, que eu desejo utilizar o MySQL. Não entenda PHP MySQL como se o PHP estivesse no MySQL ou vice-versa, né? Aqui é só um nome que eu coloquei para esse serviço para eu poder identificar. O que é importante, né, quando você estiver escrevendo esse arquivo, é que ele esteja na mesma linha aqui, tá? Ou seja, neste padrãozinho, a imagem aqui também, as portas, os containers name e o file também neste padrão. Como eu já mencionei no curso, não precisa se preocupar, porque esses arquivos aqui eu vou deixar disponíveis publicamente para que você possa copiá-los, né? Para que não tenha que ficar escrevendo, tá? Mas vamos lá. O que eu fiz? Eu declarei um nome de serviço, aqui que eu desejo utilizar, que é o PHP MySQL, né? Ou MySQL, e utilizei uma imagem. Aí você está vendo que existe um padrão novo aqui? Por que eu fiz isso, tá? E eu não modifiquei em cima, se você estiver olhando aqui para cima e ver que está diferente, tá? Eu quis deixar assim para que você realmente veja a diferença, tá? Que é o quê? Conforme a nossa Docker Compose vai crescendo, né, e os containers em que ela for gerenciar vão aumentar, né, é interessante você separar, né, essas configurações, né, por exemplo, de imagem, um arquivo env, né, de environment, ou seja, de ambientação, né, que é isso que esse arquivo significa, né? Para criar ele é muito fácil, muito fácil. Você vai na estrutura da sua pasta, no meu caso aqui é PHP, né? Vai colocar um arquivo .env, a extensão, é como se fosse uma extensão direta assim mesmo, .env, e vai colocar as suas configurações aqui, né? Então eu coloquei, ó, MySQL imagem, MySQL porta e nome do container, né? Esta primeira já é que eu estou utilizando aqui, ó, MySQL imagem. Repararam? Tá? Para utilizar parece muito com JavaScript, repararam? Dólar aqui antes e a chave abrindo aqui com o nome que eu quero dessa environment, ou seja, MySQL 5.7 é a imagem que eu desejo. Logo abaixo eu coloquei a configuração de porta, né, do MySQL. Nós não sabemos que a porta 8080 é para nós acessarmos a nossa máquina 80 do nosso servidor web. Aqui nós temos uma configuração parecida. Eu falei para ele que a partir da minha máquina eu quero a 3306 e que lá dentro ele vai estar rodando na 3306. Perfeito? Logo abaixo eu tenho o nome do container, né? Nós aprendemos que isso aqui é importante para quando dá o Docker PS, né? A gente identificar qual container que está rodando. Neste caso, ele também vem da environment e ele vai se chamar PHP, né, MySQL ou PHP MySQL, se fosse no inglês, ou portuguesado, PHP MySQL. Legal? Então ele vai estar PHP MySQL aqui, tá? E esse env file, ele é um pouco diferente, tá? Porque esta env file não é a que o Docker Compose está lendo na minha máquina para montar, né, esta minha orquestração aqui dos meus containers, né? E sim, o arquivo de env-file que está mencionado aqui é um arquivo de configurações de ambiente para dentro do container, né? Então eu estou falando para ele o quê? Eu quero que você leia, né, a env-file, que são configurações, já aprendemos de ambiente, né? Deste arquivo, ó, mysql.env. E está criado aqui também, ó, mysql.env. Vou clicar aqui e repare que aqui eu tenho as configurações necessárias de acesso ao banco, né? Ou seja, MySQL root password, que é a senha, o banco de dados, que é o database, o user, que é o usuário, e a password, que é a senha que eu quero para acessar este banco de dados, tá? Só com esta configuração a gente já ganha o poder de ter o MySQL, né? Então vamos ver isso? Vou vir aqui, eu vou pausar para que vocês vejam, né? Ah, eu já tinha pausado os containers, tá? Então agora docker, traço compose up, né? D, já aprendemos.
ele vai bater aqui e vai criar para mim o PHP e o MySQL. Se você não tem a imagem na sua máquina, e provavelmente você não tem, esta daqui, ele vai baixar. Então não vai ser tão rápido quanto foi a minha execução aqui, tá? Então você tem que esperar um pouco, isso vai ser muito determinado pela sua internet, tá? Então eu vou dar aqui um Docker PS, né? E eu estou vendo aqui que está em execução, ó, a 80, na 8080 e a 3306 na 3306, né? Via protocolo TCP/IP, ou seja, tem um IP, né? Que é o local aqui, localhost para mim, né? Esta execução com a TCP/IP interna do MySQL, tá? Então, eu já sei que eu estou executando um MySQL. Agora, o que nós precisamos fazer? Vocês se lembram do MySQL Workbench? Aqui. Você vai abrir ele, tá? Vai clicar em mais, tem um mais aqui, ó, MySQL Connections, tá? Vai escrever o nome da sua conexão, eu chamei de conexão local, vai deixar na porta 127.0.0.1, legal? Parece até que eu estou sendo a minha própria máquina, né? Olha que coisa legal. O usuário é o root que nós vamos utilizar, tá? O root ele tem um privilégio a mais dentro do banco, né? E nós queremos isso. E aqui em Store in Keychain, ou seja, coloque sua senha, né? Vamos dizer assim. Você vai pôr a sua senha, tá? E que senha é essa? Esta daqui. Dev PHP. Legal? Eu já tenho a conexão feita aqui. Eu vou clicar, ele vai abrir e eu já estou com o meu banco, né, do MySQL funcional. Perfeito? Como eu sei disso? Porque eu estou vendo aqui, ó, dev PHP, não tem nenhuma tabela, né? Mas se eu quiser ver a coisa mesmo em execução, você vai clicar em administração, né, ou administration, que vai estar aqui, em server status, tá? Quando você fizer isso, ele vai mostrar o que? Olha, eu estou em running, né? O total de CPU que eu estou usando é esse. Aqui estão as conexões feitas, aqui está o tráfego, aqui está a eficiência de chaves e assim vai, né? São um monte de itens aqui. Então eu sei que ele está rodando justamente porque eu estou vendo que está server status aqui running. Então o meu banco está rodando. Legal? É muito interessante você perceber que quando você clica em administração, você tem algumas coisinhas, né, aqui do MySQL para você já usar, que o MySQL Workbench te dá, né? Por exemplo, Client Connections, então eu estou vendo as conexões que estão aqui no meu banco agora. Eu posso vir aqui e ver um dashboard, olha que legal. Eu vejo o status, eu vejo o status do InnoDB, tá? Que é uma forma aqui do banco interpretar os seus dados, né? Então, ele está mostrando que está em InnoDB. O status de rede, Network Status, tá? Conseguiria ver o total de selects e inserts se estivesse acontecendo agora, né? Eu tenho como pegar um relatório aqui de performance, né? E um setup aqui de performance, né? Eu posso customizar, né, o meu setup. Aqui é uma coisa um pouco mais avançada, essas partes aqui. Eu acho que o mais legal, por enquanto, para você, né, é o Server Status e o Client Connections, né, para a gente ver as conexões. Esses dois aqui, ao passar do tempo, você pode, obviamente, ir explorando um pouco mais a administração, tá? Legal. Então, já sabemos que está, né, rodando, né, o nosso MySQL, como a gente queria, né? Foi bem fácil de fazer, como você pode perceber, né? Não foi difícil. Isso graças a quem, né? Ao nosso Docker, né? Ele foi o grande precursor, né, desta facilidade para nós, né, de configuração. E isso nos ajuda a focar no que nós queremos de verdade, né? Que é o nosso próximo vídeo, né? Nossa próxima aula, que é a criação de tabela no MySQL, né? Como bônus, aqui como bônus, eu não vou só criar a tabela diretamente aqui, mas eu vou mostrar como faz isso, obviamente. Mas também eu quero te mostrar uma outra ferramenta do MySQL Workbench, tá? Que são esses modelos que estão aqui. E te mostrar, né, como é muito mais fácil você criar, né, o seu banco de dados a partir desses modelos que no caso aqui são diagramas do banco, né? Então a gente vai ver, né, como criar o nosso diagrama, né? E como definir o nosso banco a partir desse diagrama, né? Eu acredito que seja até melhor esta forma aqui de definição de banco de dados, por opinião pessoal, porque você consegue ver como o seu banco está, né? Você vai conseguir ver as tabelas, os nomes, as colunas, os valores, você consegue ter uma visão
do banco como um todo, né? Mas nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Eu aguardo você a seguir e um grande abraço.